Olá! Hoje a gente vai falar de uma história que define o Brasil. Uma história contada, ao mesmo tempo, em números gigantescos de esperança e em realidades muito, muito duras. É a história de milhões de pessoas que, todo dia, decidem arregaçar as mangas e criar o próprio futuro. Vamos mergulhar nesse grande paradoxo do empreendedorismo brasileiro. E, para guiar a gente nessa conversa, a nossa análise é toda baseada no texto Lágrimas e Esperanças, que está no livro Prosperidade Reprimida, do autor Pedro Cascais Filho. É a partir do olhar dele que a gente vai entender esse cenário. Então, vamos lá. Para começar, vamos focar no lado luminoso dessa história, na força que move a nossa economia e a nossa sociedade, a esperança. E para a gente entender o tamanho dessa esperança, se liga nesse número. No Brasil, 1 em cada 4 trabalhadores é dono do próprio negócio. Pensa bem, 1/4 de toda a população economicamente ativa. É um dado monumental, que mostra uma vocação natural do brasileiro para a iniciativa. E essa vocação, olha, não é pouca coisa, não. Ela coloca o Brasil numa posição de destaque no mundo todo. Nós somos o 5º país com o maior volume de empreendedores. Em quantidade de gente abrindo negócio, a gente está lá, no topo, entre as maiores potências. É uma força criativa impressionante. E sabe o que isso significa em números absolutos? Mais de 18 milhões de pessoas. 18 milhões de brasileiros que, seja por necessidade ou por uma grande oportunidade, decidiram seguir o próprio caminho. É gente pra caramba, mais do que a população de muitos países por aí. E agora, um dado que é, sinceramente, de encher de orgulho. O Brasil é campeão mundial na participação de mulheres empreendedoras. Enquanto a média no resto do mundo é de 30%, aqui elas são 40% de toda essa força. É um recorde em tanto. Bom, com números tão incríveis assim, a gente imagina que a prosperidade seria uma consequência natural, certo? Pois é exatamente aqui que a nossa história muda de tom. Essa pergunta nos leva da esperança para uma realidade bem mais complicada. Agora, a gente precisa olhar para o outro lado da moeda. Por trás de toda essa coragem de empreender, existe uma luta diária, cheia de obstáculos, que a gente pode chamar de as lágrimas dessa jornada. E aqui a realidade bate forte. Um dado do Sebrae soa quase como um alarme. 71% das empresas no Brasil fecham as portas antes de completarem 5 anos. E o pior, quase metade nem sobrevive ao primeiro ano. É uma taxa de mortalidade altíssima que transforma o sonho de empreender num verdadeiro campo minado. O autor Pedro Cascais Filho resume isso com uma frase de impacto. É como se fôssemos empreendedores suicidas. É forte, né? Mas ela expressa perfeitamente o risco absurdo que se corre ao abrir uma empresa por aqui. E aqui tem um paradoxo que é difícil de entender. As micro e pequenas empresas são 99% de todos os negócios no país, mas elas empregam só 36% dos trabalhadores formais. Enquanto isso, as grandes empresas, que são uma minoria, concentram quase metade dos empregos com carteira assinada. E qual é a consequência direta desse desequilíbrio? Uma economia informal gigantesca. A gente está falando de algo entre 40 e 50 milhões de pessoas trabalhando sem registro, sem direitos básicos, muitas vezes porque o sistema formal é simplesmente inviável para o pequeno. Ok, o cenário é bem complicado. Mas e aí? É um beco sem saída? A boa notícia é que não. Outros países já passaram por isso e encontraram caminhos diferentes. A gente pode e deve aprender com eles. Olha só o exemplo dos Estados Unidos. Lá, desde 1953, existe uma lei nacional, a Small Business Act, que garante um sistema de apoio forte e unificado para os pequenos negócios no país inteiro. É uma política de Estado que atravessa governos. E esse slide aqui mostra um contraste gritante. No Brasil, o apoio é todo picado, fragmentado, sem um sistema único. Agora, olha o caso da Itália. Lá, eles entenderam que o segredo era dar liberdade e apoio total às pequenas empresas. Isso significa contabilidade simplificada, imposto especial, crédito fácil com juro baixo e até leis trabalhistas mais flexíveis. É um tratamento realmente diferenciado. Certo. Se os exemplos existem e os caminhos são conhecidos, o que é que está faltando para a gente transformar a realidade do empreendedor brasileiro? A resposta, segundo o autor, é ao mesmo tempo mais simples e mais complexa do que parece. No fim das contas, tudo se resume a isso aqui: vontade política.
Não é falta de dinheiro, não é falta de conhecimento, é uma questão de coragem. Coragem da sociedade e dos governantes para tomar as decisões difíceis que realmente mudam o jogo no longo prazo. E para a gente fechar essa reflexão, fica a citação de Benjamin Disraeli: o triunfo é filho da audácia. Para que a esperança daqueles 18 milhões de empreendedores finalmente vença as lágrimas, é preciso ter a audácia de mudar as estruturas que hoje reprimem todo esse potencial. Essa história que a gente contou aqui tem raízes profundas. Para conhecer mais sobre a criação do movimento, onde nasceu a Asimpev, que hoje é a Ampé, vale a pena visitar o site empreendedorismoempauta.com.br. A gente também convida todo mundo a ouvir nossas outras análises e, claro, a compartilhar este conteúdo para que mais pessoas conheçam essa jornada. Muito obrigado!